dia. Vamos começar mais um assunto? Então vamos falar hoje sobre globalização e regionalização, os blocos econômicos. Na verdade é uma continuidade do assunto anterior. Nós vamos agora entender esse passo importante do processo de globalização, que foi o surgimento dos blocos econômicos. Vamos entender quais os principais tipos de blocos econômicos, quais os principais blocos econômicos que existem por aí, né? Então, como falamos agora há pouco, os blocos econômicos são produtos da globalização, né? Nós sabemos que a globalização começou lá no século XV, aproximadamente, na mesma época das grandes navegações. Ali você tem o início da globalização, ali você tem o início do capitalismo, e o ápice desse processo de globalização barra capitalismo é justamente o surgimento dos blocos econômicos na segunda metade, né, na metade do século XX, né, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, os blocos econômicos, eles priorizam comercialização entre os membros. Esse é o verdadeiro sentido de um bloco, né? Você prioriza o comércio, as relações econômicas entre os membros daquele bloco. É como se fosse um clube, né? Como se fosse um grupo de amigos que se auxiliam ali. E aí você vai ter um paradoxo muito importante nessa questão dos blocos econômicos, que é o seguinte: o processo de globalização, ele promoveu a integração comercial, né? Sempre. Você tem compartilhamento de costumes, de produtos, né? Então, uma verdadeira integração comercial. Enquanto que os blocos econômicos, eles vão se fechar ali, né? Então, um bloco econômico vai promover o quê? O protecionismo. Ele vai proteger a economia dos seus países membros. Vejam o caso do Brasil, que faz parte do Mercosul, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que são os 4 membros atuais do Mercosul. Então, esses países desse importante bloco econômico do continente americano, eles se priorizam. Eles comercializam entre si, com vantagens, inclusive. E aí, se forem comercializar com países fora do Mercosul, eles vão ter outras formas de comércio, com outras taxas, né? Com menos vantagens. Então, isso é criado já para que os países se sintam estimulados a comercializar dentro do próprio bloco, fortalecendo assim, no caso do Mercosul, a economia do continente americano, sobretudo da América do Sul. Então, isso é um paradoxo. Blocos econômicos que se fecham ali para se proteger. E o processo de globalização como um todo, que se expande, que compartilha, né? Bom, então, como nós falamos no início aqui, existem vários tipos de blocos econômicos. Nós temos a zona de preferência tarifária, também chamada de área de tarifas especiais. Nós temos a área de livre comércio, ou zona de livre comércio. Nós temos também a união aduaneira, eu vou já explicar tudo isso, e nós temos o mercado comum. Esses são as principais modalidades, digamos assim, de blocos econômicos que nós temos atualmente. A zona de preferência tarifária, ou área de tarifas especiais, como o próprio nome já sugere, ela vai praticar tarifas especiais entre os membros. Tarifas menores, né? Em alguns casos pode até ser que a tarifa seja totalmente eliminada, mas o comum é que sejam tarifas menores. E aí nós temos um bloco econômico bem inexpressivo, não é um bloco muito conhecido, que é a Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD, né? É um bloco econômico formado por países da América Latina. E aqui eu faço uma pausazinha para explicar, para relembrar para vocês essa questão da América Latina, né? Nós sabemos que o continente americano ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Isso do ponto de vista da divisão territorial. Agora, do ponto de vista da forma como eles foram colonizados, né? E do idioma em que esses países falam, nós temos a América anglo-saxônica e a América Latina. A América anglo-saxônica composta por Canadá e Estados Unidos. Pronto.
Todos os outros são países latinos, né? Então, justamente, do México para baixo, né, todos são latinos. Justamente aí entra a questão da ALAD, que foi um bloco econômico criado para estimular a economia desses países da América Latina, que, diga-se de passagem, não tem nenhum país rico, só países pobres ou países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né? Então, a ALAD é um exemplo de zona de preferência tarifária ou área de tarifas especiais. Aí nós temos também a área ou zona de livre comércio, né? Quais são as características da área de livre comércio ou zona de livre comércio, conforme vocês prefiram? Eu gosto sempre de dizer os dois nomes porque nas pesquisas de vocês certamente encontrarão outros termos, então é bom nós nos familiarizarmos com o máximo possível de termos, né? Bom, a zona de livre comércio ela vai ter barreiras tarifárias e não tarifárias eliminadas em pelo menos 80% dos produtos. Então já é um outro nível, digamos assim, de bloco econômico, né? Nós vamos ter agora pelo menos 80% de todos os produtos comercializados entre os países membros daquele bloco econômico da modalidade zona de livre comércio sem nenhuma barreira, né? As barreiras são eliminadas. Quando eu falo barreiras tarifárias, eu falo de impostos. Vocês sabem, pessoal, que quando um país comercializa com outro, existem taxas, existem tarifas, impostos que são pagos na alfândega. São os chamados impostos alfandegários, ou impostos aduaneiros, ou tarifas aduaneiras. Acho que tarifa é mais adequado do que imposto, né? Então, por exemplo, se você viajar para algum outro país aí, você vai viajar, vai de férias, vai visitar alguém, enfim. E aí você compra algumas coisas lá. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, e lá você compra algumas coisas, porque lá é bem mais barato do que aqui, os impostos lá são bem menores, você compra e quando você vai trazer de volta para o Brasil, na alfândega, que fica exatamente no aeroporto internacional, onde você está desembarcando aqui no Brasil, você vai declarar o que você está trazendo, né? Você pode mentir? Pode. Você pode encher a mala de iPhone e torcer para que não seja flagrado nem no raio-x e nem que a sua mala seja uma das malas que eles abrem, mas é muito difícil que você consiga se safar disso. E aí, se você tiver a sorte de sua mala ser aberta ou de sua mercadoria ser identificada, você vai ter que pagar o imposto aduaneiro. Que às vezes esse imposto aduaneiro ele é tão alto que nem compensa. Por isso que tem muita gente que deixa os produtos lá na alfândega. E aí a Receita Federal do Brasil, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, ela faz leilões de notebooks, de câmeras fotográficas, de iPhones. São produtos que foram apreendidos na alfândega porque não estavam pagando esses impostos. Pois bem, voltando aqui para o nosso conteúdo. A área ou zona de livre comércio, né, ela vai eliminar justamente esse imposto, aliás, essa tarifa alfandegária entre os seus países membros, de modo que as pessoas possam circular entre esses países com o intuito de fazer suas compras sem nenhum tipo de taxa. Então, isso aí vai estimular a economia dos países membros. Exemplos de blocos econômicos dessa modalidade. Nós temos o famoso NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ele é composto por Estados Unidos, Canadá e México, né? O NAFTA, embora nós não vamos aprofundar aqui, mas o NAFTA, no atual governo dos Estados Unidos, ele sofre bastantes ameaças. Talvez o NAFTA possa até deixar de existir no futuro próximo, mas ainda está em vigor o NAFTA, né? Outro bloco, Área de Livre Comércio das Américas, ALCA. Esse bloco econômico, eu quero ressaltar que ele não existe. Isso aí foi um bloco econômico que os Estados Unidos, nos anos 90, na época do presidente Bill Clinton, quis criar, que era uma espécie de maneira pela qual os Estados Unidos iriam controlar todo o comércio do continente americano. A área de livre comércio das Américas, né?
foi uma proposta dos Estados Unidos, e por ter sido uma proposta desse país, a ALCA ela nunca teve credibilidade, né? Todos os presidentes, no início dos anos 2000, ainda se falava muito em ALCA, os Estados Unidos passaram mais de 10 anos tentando emplacar esse bloco econômico, não conseguiram. No início dos anos 2000, muito se falava ainda sobre isso. Inclusive, na época, o presidente do Brasil era o presidente Luiz Inácio, e ele foi uma das pessoas que não aceitou e que fez uma campanha internacional contra a ALCA, né? Depois a ALCA foi engavetada pelos Estados Unidos. Mas a proposta era que a ALCA fosse um bloco econômico do tipo Zona de Livre Comércio, para estimular o comércio entre os países do continente americano. Como foi uma proposta dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não dão ponto sem nó, ninguém acreditou e o projeto foi engavetado. Outro bloco econômico que se enquadra nesse quesito aqui é a Comunidade Andina, CAN. Nós temos ainda a Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, e nós temos Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC. Esses são blocos econômicos, com exceção do NAFTA, que é bastante conhecido, os demais são inexpressivos e há algo que nem sequer existe, né? Agora, subindo mais um nível aqui nos tipos de blocos econômicos. União Aduaneira. União Aduaneira. Nós vamos ter aí tarifa externa comum criada na zona de livre comércio para importar produtos de fora do bloco. Então aqui você já tem um passo importante, porque embora os blocos econômicos eles priorizem comercializar dentro daquele círculo fechado, mas existe, claro, o comércio com países fora do bloco. E a União Aduaneira, ela vai criar uma tarifa externa comum, ou seja, todos os países daquele bloco econômico do tipo União Aduaneira vão ter as mesmas taxas de importação. Qualquer um desses países membros desse determinado bloco, ao trazerem produtos de outro país que não faz parte do bloco, eles vão ter a mesma taxa. Não é como países fora do bloco, que cada um tem as suas próprias taxas. Não. Aqui nós estamos falando de uma tarifa externa comum. Essa é a principal característica do bloco econômico do tipo União Aduaneira. Exemplo, União Aduaneira da África, União Aduaneira da África Austral, né? SACU é a sigla. É formado por 5 países ali do continente africano. Imagina aí o continente africano, você tem o sul da África aqui mais embaixo, então são 5 países aqui da parte bem de baixo do continente africano, envolvendo inclusive a África do Sul e mais 4 países. Então é um bloco econômico do tipo União Aduaneira. E finalmente nós temos o bloco econômico mais completo, o bloco econômico mais contemplado, né, com medidas econômicas variadas, que é o bloco do tipo mercado comum. No bloco econômico da modalidade mercado comum, nós temos uma tarifa externa comum, nós temos livre circulação de bens e capitais, ou seja, todos os cidadãos de países membros de um bloco econômico dessa modalidade de mercado comum, eles podem circular livremente e fazer suas compras livremente, porque a tarifa ela já foi eliminada, a tarifa entre os países já foi eliminada. E a tarifa com outros países é uma tarifa só para todos os membros, a exemplo da modalidade anterior. Nós temos ainda livre circulação de pessoas. Então, por exemplo, nós temos aí a União Europeia, que hoje é o único bloco econômico não é o único, mas... Bom, a União Europeia é o bloco econômico mais completo, mas ela não é o único do tipo mercado comum, certo? Nós temos o Mercosul também. Você, cidadão brasileiro, você pode ir para a Argentina, para o Paraguai ou para o Uruguai e você não precisa mostrar seu passaporte na fronteira. Por quê? Porque esses países fazem parte do bloco econômico do tipo mercado comum. Mas no caso da União Europeia, é porque ela tem todos os quesitos que todos os outros blocos econômicos têm. A União Europeia é o bloco econômico mais completo. Por isso que eu estou usando ela como exemplo agora. Então você está
Você está, mas esse exemplo agora que eu vou falar serve tanto para a União Europeia como para o Mercosul. Você está em um país, membro daquele bloco, você vai no outro país, faz suas compras, volta, você não vai pagar taxa nenhuma, porque você está numa zona de mercado comum. As pessoas têm livre circulação. E também as mercadorias também têm livre circulação. Isso é uma vantagem muito grande, não é? Então o Mercosul tem esse fator atrativo aí. No caso da União Europeia, ela tem tudo isso e muito mais porque ela tem ainda uma moeda comum. É o único bloco econômico, agora sim, era isso que eu queria falar naquela hora. A União Europeia é o único bloco econômico que tem uma união monetária, né? Ou seja, que adotou uma moeda única, que é o euro, que foi criado em 2002. E o euro, embora nem todos os países da União Europeia adotem o euro, a maioria adota, né? Ele é uma moeda muito forte. Você pode viajar para algum país da União Europeia, aí você, antes de sair do Brasil, você vai lá no banco e você vai fazer uma compra de euros, né? Então você chega lá com X reais e vai comprar X euros, porque para você entrar em um país da União Europeia, você tem que declarar quanto que você está levando em espécie, em dinheiro, mesmo que não seja em espécie, porque quando você fala espécie, é o dinheiro do seu bolso, né? Mas você tem que entrar lá garantindo que tem X euros para gastar. Essa é a condição, senão você não vai entrar, tá certo? E existe um limite mínimo que você tem que declarar. Se você declarar abaixo de determinado limite, você não entra. Mas eu não me lembro quanto é esse valor, né? Mas o que importa aqui é que você, entrando em um país da União Europeia, Portugal, por exemplo, com aquela moeda, o euro, quando você vai para a Espanha, para a França, para a Alemanha, nessa mesma viagem, você não precisa estar todo o tempo indo numa casa de câmbio trocar de moeda, porque isso aí era um transtorno muito grande. Não, você vai com o euro e você visita todos os países da União Europeia sem nenhum tipo de constrangimento quando você passa de um país para outro, sem precisar pagar impostos de mercadorias que você compra de um país para outro e sem precisar também trocar de moeda. Então, por isso que eu falei que a União Europeia é o bloco econômico mais completo. E aí nós temos uma outra particularidade econômica muito importante: todas as empresas de qualquer país membro da União Europeia, elas podem se instalar em outros países, sem nenhum tipo de burocracia. Então você tem uma empresa alemã, né? A Volkswagen, por exemplo, é uma empresa alemã, ela pode se instalar em qualquer país da União Europeia com muitas facilidades. Facilidades que ela não teria se ela fosse para algum país que não faz parte da União Europeia. E aí, gente, é bom nós ressaltarmos, é bom nós lembrarmos que nem todo país da Europa faz parte da União Europeia. A Europa é o continente, né? O continente europeu. Dentro do continente europeu, você tem 27 estados nacionais, 27 países, né, que fazem parte do bloco econômico chamado União Europeia. Você tinha 28, mas agora em 2020 um desses países caiu fora, que foi o Reino Unido, e aí você diminuiu de 28 para 27. Esses 27 países, eles compõem o chamado bloco econômico União Europeia. Dentro do bloco econômico União Europeia, você tem a zona do euro, que é formado pelos países que adotam o euro. Mas você tem países que fazem parte da União Europeia, mas que não adotam o euro. Então, eles são países da União Europeia, mas eles não estão na zona do euro, porque eles não quiseram adotar o euro. Um desses países era justamente o Reino Unido. Aliás, a Inglaterra. Que a Inglaterra, só para pelo menos eu, quando eu era estudante, né, de ensino médio, eu tinha muitas dúvidas. Quando se falava Grã-Bretanha, Inglaterra, Reino Unido, achavam confusão só. Então, gente, o Reino Unido é formado por 4 países. Você tem a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales e a Irlanda. Esses 4 países formam o chamado Reino Unido, tá certo?
Qual é o país mais forte do Reino Unido? É a Inglaterra, né? Aí você vai ter os outros, a Escócia, a Irlanda, o País de Gales. O País de Gales ficou muito famoso na época da Lady Di, aquela princesa que morreu no acidente, né? Em Paris. Bom, então o Reino Unido era um dos membros da União Europeia que nunca aceitou abandonar a sua libra esterlina para adotar o euro. Então era um dos países que fazia parte da União Europeia, mas não fazia parte da zona do euro. Mas ele não é o único. Tem outros aí, mas são muito poucos, viu? O que predomina são os países realmente da União Europeia adotando o euro. Agora vamos falar, eu já sei, gente, que o vídeo está um pouco extenso, já tem 20 minutos, mas eu não posso encerrar sem falar de como a União Europeia evoluiu e como ela chegou até aqui, né? Então, a União Europeia, além de ser o bloco econômico mais completo, né, e o maior também, ela é o bloco econômico mais antigo. Gente, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial aconteceram onde? Na Europa. Então, após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os países da Europa entenderam que não tinha como continuar naquele clima de guerra. Era inviável. Então, eles precisavam de superar o desafio, né, das guerras, eles precisavam de uma forma de manterem-se unidos e precisavam também de uma forma de se recuperarem dos prejuízos da Segunda Guerra Mundial. Se a guerra aconteceu em grande parte na Europa, é claro que as principais cidades da Europa, por onde as tropas passaram, ficaram arrasadas, né? A maioria da população masculina ou morta ou inválida, né? A economia em frangalhos, e esses países então precisavam discutir estratégias. Além disso, nós tivemos o nazismo e o fascismo, né? Nazismo na Alemanha e fascismo na Itália, que representaram um capítulo muito negro na história da Europa. E aí também a Europa precisava enterrar de vez esses governos totalitários. E como foi então que isso aconteceu? Nós vamos ter o primeiro embrião do que hoje é a União Europeia ainda no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, lá em 1944. Nós vamos ter um grupo de países que se junta e forma o Benelux. Benelux é a sigla para Bélgica, Netherlands, que é a Holanda em inglês, aqui a sigla é em inglês, viu? E Luxemburgo. Bélgica, Holanda e Luxemburgo se juntaram e criaram o Benelux em 1944. E qual era o mote desse bloco econômico? Era a exploração e a exportação de carvão e de aço pelo porto de Roterdã, que fica na Holanda. Então, Luxemburgo e Bélgica exploravam o carvão e o aço e escoavam esses produtos pelo porto da Holanda, lá da cidade de Roterdã. Então, esse foi o primeiro embrião do que hoje é a União Europeia. Benelux, criado em 1944. Aí nós vamos ter, então, eu vou dar agora uma acelerada, viu? Que eu sei que vocês já estão querendo sair, mas não saiam não, fiquem aí no vídeo. Nós vamos ter, então, uma segunda etapa nesse processo, que é o ano de 1951, quando o Benelux se transforma em Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA. A SECA, que foi criada em 1951 por um documento chamado Tratado de Paris, ela, além da Bélgica, de Luxemburgo e da Holanda, ela passou a ter mais 3 países, totalizando 6 agora. Então, começou com 3, agora já pulou para 6. Vão acompanhando aí como está aumentando pouco a pouco o número de países. Então, além da Bélgica, Luxemburgo e Holanda, nós temos também agora a Alemanha, a França e a Itália. Uma coisa que eu quero chamar aqui a atenção de vocês é que a França e a Alemanha eram inimigos ferrenhos. Já tinham tido uma guerra no século XIX ainda, muito importante. Tiveram a Primeira Guerra Mundial, tiveram a Segunda Guerra Mundial e sempre França e Alemanha em lados opostos. Mas agora, 1951, apenas 6 anos depois que a guerra acabou, a Segunda Guerra, eles se juntam então, é como se eles fizessem uma sociedade, né?
E aí, de lá para cá, esses dois países nunca mais quebraram a paz, né? Então, isso é uma prova de que a estratégia europeia de, através do círculo econômico, sanar as diferenças e eliminar as guerras, funcionou, né? Ah, não tem mais guerra na Europa? Tem, mas são guerras localizadas, são conflitos. Não chegam nem a ser, assim, guerras de grande proporção. Mas esses países aqui especificamente, França e Alemanha, até agora são aliados de primeira ordem. Então, França, Alemanha e Itália, juntamente com os países do Benelux, formaram então a Comunidade Econômica, aliás, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, CECA, que tinha um objetivo muito parecido com o Benelux. O objetivo era garantir o acesso às jazidas de carvão mineral, unificar a produção e comercialização do aço entre esses países membros, né? Então, continuava em torno do carvão e do aço, só que agora ampliando para mais países e aperfeiçoando esse processo. Aí nós vamos ter uma outra evolução nessas etapas da União Europeia, que agora a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço vai se transformar em Comunidade Econômica Europeia, CEE. Em 1957, isso aconteceu por um documento chamado Tratado de Roma, e a Comunidade Econômica Europeia ela vai existir de 1957 até 1991. Nessa época, ela era o que havia de mais completo em termos de bloco econômico. Além, né, ela permanece com os mesmos membros da CECA, só que a França e a Alemanha elas são alçadas ao papel de líderes do bloco. França e Alemanha, líderes da Comunidade Econômica Europeia, né? E aí você vai ter alguns fatos importantes, como a Comunidade Econômica Europeia. Ela existiu de 57 até 91, que é um período muito grande. Nós vamos ter os principais acontecimentos dentro da vigência desse bloco CEE. O Reino Unido, por exemplo, que eu falei nesse instante, que ele acabou de sair da União Europeia, né? Ele saiu através de um processo chamado Brexit, que mais na frente nós vamos falar sobre isso, não hoje, data futura. Mas o Reino Unido ele foi convidado a fazer parte da Comunidade Econômica Europeia, só que ele não quis. O Reino Unido ele estava criando um outro bloco chamado Comunidade Britânica de Nações, Commonwealth, que seria liderado pelo Reino Unido e que teria ex-colônias inglesas ao redor do mundo. E aí realmente ele criou esse bloco, mas não foi o sucesso que ele pretendia. Em 1961, o Reino Unido pediu para ingressar na Comunidade Econômica Europeia, só que a França barrou. O presidente da França, que era o Charles de Gaulle, que era um herói de guerra, ele disse que duvidava dos objetivos do Reino Unido. Ele não acreditava no Reino Unido, portanto ele não aceitou. 1961. Em 67, o Reino Unido pediu de novo para entrar na Comunidade Econômica Europeia, mas de novo foi negado. 2 vezes eles foram convidados, não quiseram. Aí eles pediram 2 vezes para entrar, mas foram vetados o seu acesso. Certo? Bom, em 1957, junto com a Comunidade Econômica Europeia, foi criada também a Comunidade Europeia de Energia Atômica, Euratom. Foi criada também pelo Tratado de Roma. A Euratom, vou falar assim, energia atômica, né? Não se trata de um consórcio de países para construir bombas atômicas, não. Na verdade, é ao contrário. É um grupo de países que buscavam uma política energética para fins pacíficos. Esses países queriam utilizar a energia nuclear, mas eles queriam garantir que seria para fins pacíficos e não para construir ogivas nucleares. Observem que o ano aqui é 1957. Nós já estávamos com 10 anos de Guerra Fria. E durante a Guerra Fria nós tivemos aí a corrida armamentista, onde Estados Unidos e União Soviética se armaram até os dentes, construindo cada vez mais arsenais de ogivas nucleares. Nesse contexto, os países da Comunidade Econômica Europeia, preocupados, porque afinal de contas, como nós falamos há pouco, os países da Europa não queriam mais guerras. Então eles criam a Euratom para garantir
que os recursos nucleares não serão utilizados para fins bélicos, apenas para fins pacíficos. Que fins pacíficos são esses? Energia nuclear. O Brasil, por exemplo, tem 3 usinas nucleares, das quais 2 estão funcionando. E aí nós vamos ter, na sequência, a ampliação da Comunidade Econômica Europeia. Em 1973, nós temos o ingresso do Reino Unido, finalmente ele conseguiu entrar, em 73. Entraram também a Irlanda e a Dinamarca. Em 1981, entrou a Grécia, que é um país também que está dando muito trabalho na União Europeia. É um país cuja economia é baseada somente no turismo, ele não tem indústria. Vira e mexe, a Grécia causa problemas ao bloco, e o bloco tem lá que socorrer economicamente, mas vai terminar saindo a médio prazo, né? Aí nós temos em 1986, entraram a Espanha e Portugal. Pronto. Aqui nós temos um grupo que foi muito importante, que era um grupo chamado de Europa dos 12. A Europa, nesse momento, Comunidade Econômica Europeia, o bloco, né, tinha 12 membros, Europa dos 12, como ele ficou conhecido. Aí nós vamos ter, de 1957 a 1991, como eu falei agora há pouco, vários fatos importantes. Nós temos a redução gradual até a eliminação de tarifas alfandegárias, política agrícola comum com preferência para produtos do continente. Os países, aqueles 12 países disseram assim, olha, vamos priorizar os produtos entre nós, não só industrializados, mas também produtos agrícolas, para nós nos fortalecermos mais ainda. Foi criado também o Sistema Monetário Europeu, que foi esse sistema quem inventou o euro. Foi criado o Ato Único, que todos os países eles teriam que ter a mesma legislação. Foi criado o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, que tinha a função de ajudar países da Europa Oriental, o leste europeu, após o final da Guerra Fria, porque esses países eram socialistas, agora eles precisavam adotar o capitalismo. Então, nessa transição, a Comunidade Econômica Europeia criou esse banco para auxiliar esses países com empréstimos, com concessões financeiras, enfim. E aí, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, vamos falar sobre o Tratado de Maastricht. É um tratado, de todos esses tratados que eu falei aqui, é o mais importante. O Tratado de Maastricht, gente, ele criou a União Europeia em 1992, tá? Foram vários encontros para que fosse assinado esse Tratado de Maastricht, encontros de 91 até 93, mas em 92 o Tratado de Maastricht, também conhecido como Tratado da União Europeia, foi assinado, né? Então, ele transformou a Comunidade Econômica Europeia em União Europeia, que é o bloco que existe até hoje. E aí a União Europeia ela tem 3 instituições principais. O Parlamento Europeu, que representa os cidadãos, e o Parlamento é votado pelos cidadãos, de todos os países membros. Nós temos o Conselho da União Europeia, que representa os governos, e nós temos a Comissão Europeia, que resolve assuntos gerais. 3 pilares do Bloco Econômico União Europeia, né? E aí, a partir da União Europeia, esse bloco econômico, que até então ele só cuidava da parte econômica mesmo, ele passa então a se preocupar com a questão política também. E vai procurar não mais priorizar o comércio só entre os países do bloco. Ele vai procurar comercializar com outros países do mundo todo, né? Fortalecendo assim economicamente o bloco União Europeia. E aí as pretensões do Tratado de Maastricht era que até 1999 fosse criada a moeda única. Esse prazo não aconteceu, mas em 2002, 3 anos de atraso, o euro foi criado. Também decidiram que haveria cidadania europeia. Você é português, você é espanhol, então você é um cidadão não mais do seu país, e sim do bloco. Você não é mais um cidadão português, você é um cidadão europeu. Isso está em vigor já. Certo? Vou pular aqui algumas coisas, que já está bastante extensa a aula. Vamos finalizar só falando aqui dos últimos países que entraram na União Europeia. Nós temos 1995, Finlândia, Suécia e Áustria. 2004 até 2007, nós temos a absorção pela União Europeia de vários países que faziam parte da União Soviética.
Lituânia, Estônia, Letônia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Bulgária e Romênia, todos são países que faziam parte da União Soviética e que eram países socialistas. Agora são países capitalistas e agora estão fazendo parte da União Europeia. Também nós tivemos, nesse mesmo período, de 2004 a 2007, Chipre e Malta, que são dois países bem pequenos da Europa, que agora passaram a fazer parte da União Europeia. Em 2013, nós tivemos o último país que ingressou no bloco, que foi a Croácia. A Croácia foi o último país a fazer parte. E em 2020, nós tivemos o primeiro país que caiu fora, que foi o Reino Unido, através do Brexit, que nós vamos falar talvez na semana que vem. Né? Então é isso aí, gente. Tem mais algumas coisas aqui, mas eu falo na próxima aula, porque já está com 35 minutos. Muito obrigado quem ficou até aqui. E depois a gente esclarece as dúvidas. Abraço.